Então, hoje na aula, a gente vai ver um tópico, né, que trata do assunto de comparação de médias, tá? Então, esse assunto ele é muito importante para quem trabalha na área de saúde, tá? Porque a gente tem até né, visto isso hoje em dia, né, com Covid, com tratamento de drogas e tudo, né? Porque né, a ideia básica, né, é que quando você quer propor um novo tratamento ou uma nova droga, você faz uma comparação, né, seja com um grupo que é um grupo de controle, que é de placebo, né, ou você pode também tentar comparar com alguma coisa já existente no mercado, tá? Então você vai ter, né, dois grupos, né, onde você vai fazer um tratamento que seja placebo, seja que ele já existe, e você vai propor um novo tratamento e você depois vai comparar esses dados, tá, através de certos parâmetros do seu modelo, e aí vai, né, olhando esses dados, você vai aplicar um teste de hipótese para basicamente decidir se esse seu tratamento é melhor ou não do que o que existe, né, ou se ele de fato tem alguma eficácia ou não, tá bom? Então a gente vai ver como é que formalmente a gente faz isso, tá? Em termos estatísticos. Então, para começar, tá? Eu vou aqui falar, né, de duas situações que são distintas, tá? Nessa parte de comparação de médias, que a gente chama, né, de testes que são não pareados, tá? Eu vou explicar o que significa isso, e testes que são pareados. Então, por exemplo, testes não pareados são testes onde você tem um grupo onde você aplica a droga, né, ou o tratamento, ou uma dieta, ou uma sequência de exercícios, e o grupo, né, de controle onde você, né, sei lá, usa um placebo, tá? E depois você compara esses dois grupos, tá? Então isso seria né, uma comparação que a gente chama não pareada, tá? Porque de certa forma esses dois grupos que você está usando eles são independentes, tá bom? Bom, então, no caso de comparação pareada, o que é isso? Comparação pareada, né, um exemplo canônico dessa situação é quando você mede, né, você pega um paciente, né, mede uma determinada, sei lá, por exemplo, colesterol no sangue dele, né, antes de um certo tratamento, e depois você mede como é que ficou o colesterol de sangue no sangue desse paciente depois do tratamento. Tá? Então, né, esse exemplo canônico é quando você faz o antes e o depois. Né? Então, nesse caso, você está comparando, né, dois grupos de medições, mas as variáveis aí são dependentes, porque você, para cada aí, você está pegando o mesmo paciente, né, e olhando ele antes do tratamento e após o tratamento. Tá? Então, isso é o que a gente chama de comparação pareada. Tá? Então, a gente vai começar com a parte de comparação não pareada, tá bom? Então, aqui tem alguns exemplos, tá? Então, por exemplo, você está olhando a comparação da produção média de uma substância, né, por duas espécies distintas de bactérias, tá? Então, aqui no caso, você tem uma comparação não pareada, tá? Porque você tem dois grupos independentes, né, distintos de bactérias, no qual você está comparando, né, a produção de uma certa substância. No segundo exemplo, eu tenho a comparação da taxa média de sucesso na redução de um tumor por dois medicamentos distintos. Tá? Então, também, aqui novamente, você tem dois grupos distintos, onde cada um você aplica, né, um tratamento e depois compara. Tá? E aqui no terceiro também você tem, né, nível de colesterol sérico para indivíduos obesos e não obesos. Tá? Então, aqui também, novamente, você está comparando dois grupos independentes aqui, tá? Então, nesse caso, você está olhando também uma comparação não pareada. Tá bom? Então, vamos começar aqui com um exemplo que a gente tirou do livro Princípios de Bioestatística, tá? Do Pagano e Gruvô, onde a gente está interessado em investigar os efeitos de uma droga no tratamento da hipertensão em pessoas acima de 60 anos, tá? Que sofrem de hipertensão, tá bom?
Então, em geral, os indivíduos nessa condição apresentam uma pressão maior do que 160 miligramas de mercúrio, tá? E isso na pressão sistólica, e a pressão diastólica abaixo de 90 miligramas de mercúrio, tá? Tá? Então, você vai fazer o quê? Você vai dividir em 2 grupos, tá? Então, você vai ter o grupo de tratamento, tá? Então, aqui eu estou dando os dados, você tem um grupo de tratamento com N, eu coloquei o X embaixo, o X indica as variáveis que estão sendo relacionadas ao grupo de tratamento, tá? Então, NX, tá? Nesse exemplo, é de 2.308 pacientes, tá? Que vão receber o tratamento, tá? E um outro grupo, que é o que a gente chama de grupo controle, tá? Que a gente está representando pela variável Y, tá? Então, NY de 2.293 pacientes vão receber um placebo, tá bom? E aí, o que eu vou fazer, né? Eu vou aplicar o tratamento, né? Um vai ser com a nova droga, né? O outro vai ser com placebo, e depois eu vou observar a pressão, né, de cada paciente e pegar a média amostral, tá, do grupo que recebeu o tratamento e pegar a média amostral, tá, do grupo que recebeu o placebo, tá bom? Então, os dados aqui do problema, né, na verdade, além de medir a média amostral, também eu medi o desvio padrão amostral, tá, de ambos os grupos. Tá? Então, no primeiro caso, né, dos que receberam o tratamento, eu obtive uma média amostral de 142,5 miligramas, tá, de mercúrio, e um desvio padrão amostral de 15,7 miligramas de mercúrio. Tá? E no outro grupo, no grupo de controle, eu obtive 156,5, tá? E desvio padrão 17,3. Tá? E aí a pergunta que se coloca, né, será que o estudo fornece evidências, né, de que a média dos níveis de pressão sistólica na população de interesse é diferente entre os que receberam tratamento com a droga e os que não receberam? Tá? Então, a gente, baseado nesses dados aqui, a gente tem que tomar uma decisão, né? Então, a gente tem que ter o quê? Um teste de hipótese que vai nos fornecer, tá, um protocolo para a gente decidir, né, sobre essa pergunta, né? Se sim, a gente vê evidências estatísticas de que houve uma diferença, no caso aqui, né, da média, ou se não houve. Tá? Então, aqui sobre as hipóteses do problema, tá? Então, muitas vezes você pode supor que a sua população, no caso aqui, a pressão pode ser modelada, né, através de uma variável normal, de uma certa média μx, né, com um certo desvio padrão sigma x, tá? E você vai ter, né, obviamente, a suposição mais natural é que você desconhece tanto o μx quanto o sigma x, tá? Tem exemplos também no livro onde você faz o teste, né, supondo que você conhece o sigma, mas, de fato, esse tipo de hipótese é um tanto irreal, tá? Então, a gente, aqui na aula, a gente já vai tratar o caso direto, quando você supõe que ambos os parâmetros são desconhecidos, porque é isso que acontece, de fato, na prática, tá? Então, você vai ter, né, os seus estimadores, né, baseados na sua amostra, tá? Que vai ser o x-barra, que é o estimador da média populacional, e você vai ter o SX, né, que é o estimador do desvio padrão populacional, né, ou teórico. Tá? Então, isso, né, para cada população, né, para a população para o grupo, digamos, que recebe o tratamento, né, que a gente representa por X, e para o grupo, né, que recebe o placebo, que a gente chama de Y. Tá? Então, nesse caso, né, a hipótese nula é que as médias são iguais, tá? Que é a hipótese conservadora. Tá? E a gente também vai estar assumindo, né, que esses grupos foram escolhidos de forma que essas amostras que você colhe são independentes. Tá? Não tem influência, né, entre as variáveis que você está medindo. Tá bom? Obviamente, também, você não precisa assumir necessariamente que as suas variáveis
em questão sejam normais, mas como a gente já sabe, né, pelo teorema central do limite, se você tiver, né, tanto um número de pessoas no primeiro grupo de tratamento suficientemente grande e o número de pessoas no grupo de placebo também grande, você de fato vai ter que a sua média amostral também se aproxima de uma T-student, né? Você pode, né, simplesmente usar esse tipo de aproximação para fazer as contas, né, de p-valor e coisa e tal, de região crítica, tá bom? Então, novamente, né, a gente tem a nossa hipótese nula, tá? Então, uma observação importante aqui é que, né, a hipótese nula, né, delas terem a mesma média, quer dizer, o tratamento não ter eficácia nenhuma, tá? É equivalente, né, a gente supor que a diferença entre elas, né, é igual a zero. Tá bom? Então, por que isso é importante? Porque, né, se eu, em vez de olhar, né, x barra e y barra, olhar para x barra menos y barra e padronizar né, essa variável, essa nova variável de maneira correta, tá? O que eu vou observar novamente é, né, uma T-student, tá, com um certo grau de liberdade, tá? Onde esse grau de liberdade eu posso determinar ele também como uma função, né, dos dados que eu estou colhendo na minha amostra. Tá? Então, né, obviamente, se eu conheço, né, quem são os desvios padrões, eu obtenho uma normal, mas, né, como a gente também está assumindo que os desvios padrões não são conhecidos, né, o que a gente vai obter é quando a gente padroniza, né, como está escrito aqui embaixo, né, deixa eu sublinhar aqui. Né? Opa, desculpa, fiz besteira aqui. Não tá. Deixa eu ver aqui. Eu não tô. Aqui no Adobe eu não consigo fazer isso direito, tá? Desculpa. Tá, mas o que eu quero dizer é exatamente essa. Deixa eu pegar essa bolinha aqui, tá? Exatamente aqui, né? Aqui que eu estou olhando, né? É isso, é essa estatística que a gente vai olhar para fazer para o teste, tá? E a observação, né, que o grau de liberdade, tá, dessa nova T-student é dado por essa fórmula aqui, tá? Onde você, né, observa que você calcula essa fórmula, né, sabendo os valores, né, dos desvios padrões, né, e também do tamanho de cada amostra, tá bom? Bom, e aí você pode perguntar, né, esse valor aqui, em geral, não vai ser um valor inteiro, né, ele pode ser um valor fracionado, mas aí o que você vai fazer, como a gente vai ver no exemplo, é simplesmente arredondar esse número para baixo, a gente vai pegar o inteiro mais próximo abaixo disso, tá bom? Bom, então, bom, e aí, né, a gente, né, como já foi discutido com vocês, né, para a hipótese alternativa, tá, a gente tem três opções, tá? Dependendo do tipo de estudo que você vai estar fazendo, tá? Então, a primeiro tipo de hipótese alternativa é essa que a gente chama de bilateral, né? Onde você supõe, aqui no caso seria μx, tá? Não é μa e μb, não. Seria μx e μy, tá? Então, você supõe que μx é diferente de μy, quer dizer, no caso, você usa essa hipótese alternativa se você está interessado só simplesmente em ver se há alguma diferença, tá? Se ele produz alguma diferença. A segunda hipótese alternativa, você olha μx maior do que μb, né? Então ele é um teste que a gente chama de unilateral, tá? E aqui você está se perguntando, né, se de fato o tratamento aumenta, né, em comparação ao placebo, tá? Aumenta o parâmetro μ. E aí, obviamente, você também pode
fazer a pergunta oposta, né? Também seria um teste unilateral. No caso que o tratamento diminui o seu parâmetro μ, que é a média que você está olhando aqui. Então, no nosso exemplo, você está olhando a pressão, né? Então, você pode tanto se perguntar se há alguma diferença, seria o primeiro caso, se há um aumento, que seria o segundo caso, ou se há uma diminuição, que seria o terceiro caso. Tá bom? E aí, para cada caso, né, você tem aqui, né, como calcula, né, a sua região crítica, ou como você também determina o p-valor, né, olhando, né, no caso bilateral, você olha para as duas caudas, né, no caso unilateral, né, com μx maior que bb, você olha para a cauda à direita, e no outro caso você olha para a cauda à esquerda. Tá bom? Bom, a gente vai fazer um exemplo, tá, que na verdade foi colhido no livro. Tá? Então, só estou relembrando aqui, né, os dados que foram obtidos. Tá? Então, eu tenho no grupo de tratamento, né, o tamanho da amostra de 2.308. Tá? Eu obtive uma média amostral para pressão de 142,5 milímetros de mercúrio, tá? E um desvio padrão de 15,7 milímetros de mercúrio. Tá? E no grupo controle, que recebeu o placebo, tá? Eu tenho uma amostra de tamanho 2.293, tá? E eu obtive, né, uma média amostral de 156,5 milímetros de mercúrio e um desvio padrão de 17,3 milímetros de mercúrio. Tá bom? E aí aqui eu vou exemplificar, tá, o teste, tá, considerando a hipótese alternativa, tá, dada pelo teste bilateral. Tá? Então, aqui eu vou considerar a hipótese alternativa, né, fazendo a seguinte pergunta: há alguma diferença? Tá? Não vou olhar se diminui ou se aumenta. Tá? Então, para esse caso aqui, né, eu vou, na hora de calcular o p-valor, né, eu vou olhar para as caudas à direita e à esquerda. Tá bom? No caso aqui da minha T de Students. Tá bom? Então, qual é o primeiro passo que eu vou fazer? Né? Eu vou usar esses dados que eu usei aqui, né, para calcular, né, a estatística do meu teste. Né? Então, no caso aqui, né, eu tenho o meu Tzinho pequeno, tá, que é a estatística do teste. Tá? Então, aqui está o meu Tzinho. Tá? E aí eu tenho aquela fórmula, né, vai ser o x barra menos y barra, dividido, né, por esse número aqui, que seria, de certa forma, o desvio padrão, né, da diferença aqui, do x barra menos y barra. Tá? Então, olhando, né, para os valores de x barra, sx, né, y barra e sy, né, nx e ny, eu calculo, né, faço essa conta aqui e obtive um valor igual a menos 28,74. Tá bom? Bom, então eu obtive o t, tá? Que eu observei, e aí eu quero usar agora a minha T de Students, né, para calcular o p-valor. Tá? E aí, então, o que é o desconhecido aqui? O desconhecido é o grau de liberdade. E aí eu vou calcular o grau de liberdade também em função né, da amostra. Tá? Então, usando a fórmula, né, então eu vou ter nu aqui é o meu grau de liberdade. Tá? E aí eu coloco simplesmente aqui os valores que eu obtive para SX, para SY, NX, NY, tá? Tanto no numerador quanto no denominador, e o valor que eu obtive foi 4.550,505, tá? Então, esse valor aqui não é um valor inteiro, então eu vou usar uma T de Students, tá? Com 4.550 graus de liberdade. Eu vou simplesmente aproximar isso daqui pelo menor inteiro que está próximo desse número aqui. Tá bom? Então, né, usando essa T de Students, então agora eu posso calcular o p-valor, né? Novamente aqui, lembrando, né, que eu estou considerando o primeiro caso aqui, né, da hipótese alternativa, tá? Então eu tenho que olhar para os dois lados da cauda, e aí eu vou calcular o p-valor, tá? Então vai dar o p-valor, vai ser exatamente a probabilidade da cauda à esquerda, tá? Que aqui no caso né, P de Tzão, que é da minha T-student, né, ser menor do que o Tzinho, que eu calculei, que é menos 28,74, e depois vou olhar a cauda à direita, né? Então vai ser o menos, né, o T. Então, aqui, né, como é uma variável simétrica, tá? Então, você simplesmente vai olhar para, né, a função de distribuição da T de Student, desculpa, né, com 4.550 graus de liberdade, né,
né, no ponto 28, menos 28,74. Tá? Então, você pode usar o R para calcular isso aí, tá? Quando você for fazer a prova, por exemplo. E você pode verificar que esse número é um número extremamente pequeno, tá? É da ordem, né, menor do que 10 elevado a menos 10. Tá? Isso é muito pequeno. Tá? Então, o que isso está me dizendo? Né? Se vocês lembrarem, né? Tá? Se vocês lembrarem do que foi visto, né? Qual é a relação do p-valor com o nível de significância do teste, né? Então, se o meu p-valor for menor do que o nível de significância, né, então eu vou rejeitar a hipótese nula em favor da hipótese alternativa. Tá? Então, nesse caso, eu tenho um p-valor, tá, que é menor do que 1 sobre 10 elevado a 10. Quer dizer, é um número extremamente, 0,0000000. Você tem 10 zeros aí, depois tem um 1 aparecendo. Tá? Então, certamente esse p-valor é menor do que 5%, do que 1%, do que 0,5%, até do que 0,1%. Quer dizer, você tem uma evidência estatística muito forte, né, para você rejeitar H0 em favor da H1. Quer dizer, você tem uma evidência estatística muito forte de que, de fato, tá? Então, voltando aqui ao exemplo, né, o tratamento que você aplicou produz uma diferença, tá, na pressão sistólica média. Ok? Então, essa é a conclusão que você chega, né, baseado nesses dados. Tá? Então, né, repetindo, né, o estudo fornece evidências fortes o suficiente para acreditarmos que a média da pressão sistólica é diferente para pessoas que fazem uso da droga em comparação com aquelas que não a utilizam. Tá? Então, note que aqui eu apliquei o teste bilateral, mas você pode fazer, né, algo similar se você mudar também a hipótese alternativa para, né, será que ele produz uma diminuição? Tá? E aí você vai ver também que esse p-valor vai ser extremamente pequeno, então você também tem aqui, né, você pode concluir também aqui no caso, né, que você tem fortes evidências que de fato diminui. Tá? Mas aqui no caso a gente só fez o teste para se há alguma diferença, tá? Não para se há alguma diminuição. Tá, eu vou deixar para vocês fazerem, calcularem o p-valor aí no caso. Da hipótese alternativa μx menor do que μy. Tá bom? Então, essa é a conclusão. Tá? E aí você, né, você tem essa conclusão em favor da hipótese alternativa, né? Muito, né, a sua estatística ela, né, te dá, né, uma evidência muito forte né, em prol da hipótese alternativa, tá? E aí você pode, inclusive, construir, né, um intervalo de confiança, né, para a média, né, o quanto você vai esperar, né, de certa forma, o quanto o seu tratamento vai diminuir, de fato, a pressão. Tá? Então, você pode construir um intervalo, no fato, para a diferença, né, de μx e μy, né? Então, nesse exemplo aqui, né, você, novamente, você vai usar, se você quiser calcular um intervalo bilateral, né, você vai usar o quantio novamente da T-Students, com o mesmo número, né, com o mesmo grau de liberdade, no que você calculou anteriormente, né? E no nosso exemplo, a gente vai observar, por exemplo, se eu colocar alfa, né, igual a 5%, tá? Quer dizer, desculpa, 1 menos alfa igual a 0,95, tá? Então tem um intervalo de confiança 95%, tá? Você obtém esses valores aí, né? Então, em média, você vai, quer dizer, em média não, mas digamos, você vai esperar, né? Você vai acreditar numa diminuição, né, com 95% de confiança, né, em torno, né, algo entre menos 15 e menos 13. Tá? Então, essa é outra conclusão que você pode tirar também, né, baseado nos seus dados. Tá, vou mostrar para vocês. Tá? Então, deixa eu abrir aqui
notes, tá bom? Tá, então, note que aqui eu tenho, eu vou fazer uma aproximação aqui, tá? Mas que essa aproximação aqui, no caso, é bem válida, porque eu tenho, quanto é que eu calculei o nu, né? Opa, não está escrevendo aqui. Opa, aqui, vai escrever agora. Quanto é que foi o nu, né? Quanto foi o grau de liberdade aqui que eu obtive, né? O grau de liberdade aqui, ele é extremamente alto, né? 4.550, tá? Então, aqui, eu vou simplesmente aproximar, tá? Por uma normal, ok? Então, quando eu olho para 1 menos alfa igual a 95%, né? Qual vai ser o valor que eu vou estar olhando, né? Qual vai ser o valor que eu vou obter, né, para o meu... onde é que está aqui nos slides, né? A gente já sabe que para esse valor aqui, né, então, se eu tenho essa áreazinha aqui de 95%, né, quem vai ser o valor aqui é menos 1,96, né? 1,96. Correto? Então aqui eu estou usando direto já a aproximação normal, porque o grau, o número de, o grau de liberdade aqui é muito alto, extremamente alto, tá? Se eu tivesse uma amostra menor, sei lá, NX fosse igual a, sei lá, 5 ou 10 e o NY fosse igual a 15, aí talvez eu poderia já ser um pouquinho mais preciso e não usar, usar a mesma textura. Mas aqui no caso, quando é 4.550, você já tem algo muito próximo de uma normal, tá? Então, bom, eu obtive isso, né? Então, como é que vai ser eu vou pegar o dado que eu obtive, na minha média amostral do grupo que sofreu o tratamento, que eu quero ver a diferença disso, tá? E aí, para obter o intervalo de confiança, o que eu vou fazer? Eu vou somar, e subtrair, exatamente esse quantio que eu obtive aqui, 1,96, tá? E aí vou multiplicar, pelo desvio padrão amostral que eu estou usando aqui nesse teste de hipótese, que é exatamente o SX, ao quadrado, dividido pelo NX, tá? Mais o SY ao quadrado, tá? Dividido pelo NY. Ok? Só um instante aqui. Só um instante. Bom, desculpa aí pela interrupção. Bom, então, a gente vai ter isso, E aí o que eu vou fazer, Eu vou simplesmente colocar os dados aqui e fazer a conta, tá? Então, bom, eu não vou fazer exatamente a conta, tá? Mas, então, vamos lá, Os dados aqui, são, opa, 142,5, menos... Ih, opa, calma aí que eu... houve um probleminha aqui, tá? Deixa eu voltar a me conectar aqui. Porque eu saí do meeting, tá?
Gente, vocês estão me ouvindo? Porque meu iPad aqui não está conseguindo... Ah, tá. Beleza. Então, pelo menos no computador eu estou conectado, porque meu iPad não está conseguindo conectar aqui. Eu vou tentar... eu vou entrar e sair de novo aqui da... Pronto, vamos ver se agora entra. Vamos lá, AS... É... 7... H3... Z... Q... 5... Não. Por alguma razão, o meu iPad, a conexão da internet do meu iPad tá ruim, tá? Mas, Davi, você entendeu o que eu estava fazendo ali, né? Beleza. Tá. De qualquer forma, esse exemplo a gente tirou do livro, tá? Então, eu vou continuar aqui, como o meu iPad está fora, eu vou continuar a apresentação que eu estava usando o iPad para fazer a apresentação, eu vou continuar aqui pelo computador, tá? Tá bom? Então, assim que a gente... novamente, aqui está a fórmula que eu usei foi essa daqui, tá? Então, antes aqui se eu coloquei os valores que eu obtive, né? E, novamente, aqui no quantil da TED Students, como eu tinha um valor muito alto para o nível de para o grau de liberdade, né? Eu simplesmente usei o valor da normal, que é 1,96, tá? E aqui, calculei aqui também os dados e fiz o intervalo de confiança. Tá bom? Bom, a seguir a gente vai falar um pouco sobre agora a situação no qual eu tenho médias que a gente chama de pareadas, tá bom? Então eu vou fazer uma pequena pausa agora para ver até se eu consigo consertar aqui o iPad. Tá? E aí na continuação a gente fala sobre, daqui a uns 10 minutos, tá? Eu falo sobre a parte de testes de hipótese de comparação de médias pareadas, tá bom? Então vou parar aqui a gravação.